Maravilha, graças a Deus. Meus irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Que o amor de Deus esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus, estamos começando aqui mais um podcast Adeutinga, tá bom? Orando, lendo o texto, refletindo para a glória de Deus, tá certo? Deus abençoe sua vida. Você que está conosco aqui chegando, se aproximando, tá bom? Envia aí o link, abençoa a vida de alguém, tá bom? Para que essa pessoa também compartilhe dos estudos aqui, dos ensinamentos, da palavra de Deus, do que vai ser falado aqui, né? E hoje é um dia muito especial para a gente, porque nós continuamos falando aí sobre esse tema importante, né? Jesus, sua vida e o ministério, né? Estamos aí nesse mês falando desse tema super bacana. Na quinta passada a gente falou também, e a gente quer continuar nesse tema muito maravilhoso. A gente quer agradecer os irmãos que já estão entrando com a gente aqui, Adeutinga Oficial, no YouTube, também na página do Facebook, tá certo? Envie para alguém esse link. Você também que quiser tá mandando aí sugestão de temas e também alguma pergunta, a gente também tá no WhatsApp, tá? É muito importante a gente tá passando para vocês aqui o nosso contato também no WhatsApp. Você que prefere é o 97884-6462, 97884-6462, ao vivo pelo YouTube da nossa igreja, Adeutinga Oficial, Facebook, né, nossa página, também Web Rádio Adeutinga, você que tem aí o aplicativo, tá bom? Queridos, nós estamos falando desse tema maravilhoso e antes de iniciar, né, sobre o tema, nós temos aqui o caderno de oração, que é o caderno já conhecido dos pedidos, né, que nós estamos aqui disponibilizando para vocês. Graças a Deus já tem aqui quase o caderno completo, né, de pedidos. Isso indica que os irmãos têm fé, estão orando e querem que Deus atue nas suas vidas e na vida dos seus familiares. Então, nós estaremos aqui orando e também citando alguns nomes aqui, antes da gente entrar no tema. Mas antes da gente orar também e citar alguns pedidos aqui, como a gente fez na semana passada, para falar do tema Jesus, Vida e Ministério, a gente está recebendo aqui no nosso estúdio, para a glória de Deus, é uma honra, né, muito grande para nós receber o pastor Arthur Bittencourt, vice-presidente executivo aqui da nossa igreja, pastor, né, e queremos recebê-lo com muito carinho, agradecendo a Deus por isso. Pastor Arthur, seja bem-vindo à sua casa. Muito obrigado por aceitar. Eu sei que a sua agenda é bem corrida, mas hoje Deus preparou, né? Muito obrigado, irmão Walter. A paz do Senhor. Bom dia a todos. Bom dia aí a nossa equipe técnica chamada Jonas. É verdade. Um abração aí aos irmãos que já estão na sintonia. Privilégio de estar aqui no Orar, Ler e Refletir. E hoje o Senhor preparou essa boa ocasião, com muito prazer, servir a igreja pela qual fui constituído por Deus como ministro do Evangelho para servir este povo. Então que o Espírito de Deus continue nos auxiliando com a sua graça e o seu favor para nos instrumentalizar segundo a sua vontade. Então, um abração, quero agradecer também ao pastor Bittencourt, ao pastor Urbanessa, pastor Rubens, aos pastores da diretoria da igreja, do ministério de um modo em geral, e onde essa mensagem chegar, esta palavra chegar, que você possa ser enriquecido com as palavras de vida, palavras de saúde espiritual e que sejamos fortalecidos na fé. É isso, Walter. Obrigado. Agradecer a Deus também pela sua vida, sua dedicação e o desenvolvimento nesse trabalho tão lindo. E o foco é
no primeiro momento aqui do nosso encontro é a oração. Então, vamos clamar, vamos orar. Esse é o propósito e o projeto que temos de executar como missão a nós confiada pelo Senhor. Maravilha, é isso aí. Deus abençoe mesmo, gratidão. E a gente, como início aqui, quer citar algumas pessoas, né? Alguns nomes, alguns pedidos. A gente escolhe aqui uma página aleatória, alguns nomes a gente cita, como na semana passada. Deus abençoe em nome de Jesus a Rosemary, Rogério, a Elizabeth, o Ronaldo e família, a Andréia e família, João Batista, Luiz Aparecido, Emily, Antônio, Edivaldo, a Maria, Rosimeire Gomes, Paulo Gomes, a família Gasparotto, Cristiane, Nicole, Natália, Wagner Matias, esses irmãos que pediram oração pelas suas vidas, além de outros nomes, né, pastor Arthur? É verdade. E neste momento, eu até fiquei feliz, o pastor Arthur trouxe o caderno da gratidão também. É verdade. Sabe por quê, Walter? Eu vou aproveitar. Sim, claro. Tem um nome aí, vira mais uma página aí. Nós oramos matinalmente por Sim. estes irmãos. A igreja tem orado, não é? Todos os dias. E isso mostra que a igreja tem acolhido essa visão como manifestação, expressão de fé. Com certeza. Quando vai lá, cada irmão, cada irmã, na singeleza desse projeto, coloca ali com a sua própria caligrafia, nomes, necessidades. Isso já o Senhor Deus consigna na glória, registra na glória, não é? Mas também é muito importante, não apenas o caderno de oração, mas o livro da gratidão, porque através do livro da gratidão nós vamos ver o resultado e os frutos das nossas orações, as respostas divinas às nossas orações. Então, tem um nome aí, Walter, pega aí. Sim. Mais pra frente, em vermelho. Vira a página aí, varão. Vamos lá. Isso. Mas bem um pouco pra frente. Vai, vamos lá. Isso. Aí no meio, né? Procura aí. Tem uma oração para uma bebê chamada Júlia. Sim, dá uma olhada, sim, tá aí? Tem que oração pela Júlia. Então, essa oração aí, ó, você já pega a caneta e risca. Tá. Porque o Senhor Jesus já respondeu. Glória está escrito Deus, aqui, ó, no livro da gratidão. Obrigado, Senhor, pela cura da bebê Júlia. Eu nem sei quem foi que fez esse pedido, mas fica aqui a nossa palavra de gratidão a Deus pela obra que Ele mesmo operou. E este irmão ou esta irmã ou esta família que orou em favor desta bebê chamada Júlia está aqui agradecendo a Deus por esta vitória. Então, nós glorificamos e exaltamos o Senhor Jesus, porque Ele é o mesmo. Ele continua respondendo à oração dos seus santos. Então, antes da oração, sempre é bom a gratidão. Tem aqui um outro agradecimento, irmão Walter. Maravilha. A irmã Lucimar, se for isso mesmo aqui, a leitura correta do nome. Agradeço a Deus pela cura do meu pai Manuel. Então, olha, mais uma palavra de gratidão a Deus por uma cura. Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Uma outra palavra de gratidão aqui, Walter. Obrigado por tudo, Jesus. Obrigado pelo trabalho registrado e obrigado pela saúde. É a irmã Marineide também aqui agradecendo a Jesus. Outros agradecimentos, a irmã Neuza Brito, ela está agradecendo a Deus por ter voltado para casa, olha, para a minha igreja querida, por ter nos livrado da enfermidade, de nos ter trazido de volta, né? Os dois. A irmã Neuza é a esposa do irmão Carlos, né? De uma viagem que eles fizeram, foram de avião, ao voltar em paz, o irmão Carlinho. Estão agradecendo ao Senhor pela condução. Deus conduziu com luz, iluminou o caminho, voltou para casa em paz. Então aqui, agradecimento por uma viagem, também por uma viagem bem sucedida. Como nós lemos o Salmo 121, que é o chamado Salmo da Jornada Feliz. Se você for viajar, leia o Salmo 121. Se deseja uma viagem tranquila e segura, peça ao Senhor da tua vida e que tem poder para proteger você numa viagem, e leia e ore o Salmo 121. Ele guardará a tua entrada e a tua saída, tá certo? Então, agradecimento também por isso. O irmão Dolarino também agradece a Deus e a toda a igreja pelas orações em prol da sua esposa, a irmã Eliane. Glória a Deus. Ela foi operada da coluna e já está em casa
cada dia melhorando mais em nome de Jesus, amém? Maravilha. Então olha aí, deixou o telefone aqui também. Então você que já tem um testemunho para contar, você vai colocar aqui no livro da gratidão, tá certo? E nós vamos aqui registrar no OLR, vamos também registrar no culto, no momento da oração da fé, para que você cresça e a tua fé também cresça. O irmão Pereira também agradeceu pela intercessão dos irmãos nessa semana. Estava afastado do trabalho, suspeita de Covid, mas não era Covid, sim pneumonia. Mas amanheceu bem melhor pela graça e misericórdia de Deus. E também agradece a irmã Silvia. Olha aí, o mistério aqui, varão. Futura dama do irmão Pereira. Glória. Deus tem cuidado de mim desde o início, Deus seja louvado. Então, ele também faz um registro de gratidão aqui pela condução que Deus deu aos médicos na identificação de uma enfermidade. Você acredita, meu irmão, que Deus pode desvendar, pode dar o devido encaminhamento e luz aos médicos para identificar uma enfermidade? E isso é um milagre, isso é uma obra de Deus que nós devemos ter como razão e motivo de gratidão. Então, coloque aqui o seu próximo testemunho. Nós vamos orar agora. O Espírito Santo de Deus vai fazer uma obra linda na sua vida, porque Ele glorificará Jesus na tua vida. E temos certeza que em breve você vai contar o teu testemunho. Tenho dito já nos últimos cultos, a hora de agradecer a Deus está chegando. Fique tranquilo, Deus está trabalhando em seu favor, trabalhando em favor da sua casa, da sua família. E o nome do eterno Jesus, da pessoa sagrada, eterna e bendita do Cristo, será glorificada na sua vida em nome de Jesus. Amém, irmão Walter? Maravilha, é isso aí. Glória a Deus por isso, sabe as palavras, né? Temos que ser gratos a Deus sempre, tá bom? E você que vai agradecer pelo seu pedido, vamos orar pela sua vida agora, neste momento. Convido você a orar também, se conectar em Deus agora e saber que é Ele que controla todas as coisas. Vamos orar? Em nome de Jesus, é o momento da oração. Pai querido, Pai eterno, está em minhas mãos aqui este caderno de oração, onde existe vários pedidos, vários nomes que foram com fé, Senhor Jesus, escritos aqui. Meu Deus, antes mesmo dessas pessoas assinarem os nomes, assinarem, ó Jesus, qualquer pedido, Deus amado, o Senhor já sabia que iria ser escrito aqui. Pai querido, neste momento, com perdão dos nossos pecados, te adoramos, te glorificamos, porque Tu és fiel, Tu és poderoso. Responde, Senhor Jesus, responde, Jesus, aos pedidos, ó, que estão sendo citados, Pai. Venha abençoar a vida dos Teus servos, dos Seus filhos, poderosamente, em nome de Jesus, aos Teus servos, aos Teus filhos, que aqui, Jesus, estão citados, que aqui, Senhor Jesus, estão, meu Deus amados, com fé, Senhor Jesus, marcados aqui a caneta. Pai querido, venha com a Tua mão poderosa, trazer, Senhor Jesus, direção para essas vidas, seja cura, seja uma orientação, seja paz, seja uma porta de emprego, seja qual for o pedido ou qual a necessidade que os Teus filhos, meu Pai querido, têm colocado diante de Ti. Pedimos a Tua bênção sobre a vida dos Teus servos, Jesus. Nomes que estão aqui citados, meu Pai querido. Nomes que estão aqui, Jesus, escritos, e o Senhor conhece cada vida, para que eles possam, Senhor, também agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito, para que eles possam também agradecer, ó Jesus, no livro da gratidão, toda a graça que o Senhor tem concedido, para a glória do Teu nome, Jesus. Abençoa, Jesus, a vida a glória, o louvor e a honra. Pai querido, rogamos a Tua bênção sobre cada um dos Teus filhos, sobre a vida do nosso pastor José Bittencourt também. Visita, Senhor, a vida dos nossos irmãos, da nossa igreja, continue dando força, graça a Ele em seus projetos. Pai querido, a pastora Madalena, toda a família, o pastor Arthur, Espírito Santo, o Teu rebanho, o Teu povo, a Tua igreja, o Teu aprisco, a Tua lavoura, o Teu campo, Senhor.
Paula, Visita o teu ó jardim, Jesus, Senhor. Antonella, continua Visita o abençoando teu essa família, manancial. derramando da tua graça. Visita, Pastor Senhor, Jonas a que tua está aqui noiva, conosco, Espírito da Vitória, o teu Santo. filho, Faz toda a uma obra sua linda família, e continue poderosa. derramando Senhor, da tua visita graça, os Senhor, em nome de enfermos. Visita a Jesus, irmã Malvina, operando milagre irmão em todo o Josué. campo, em toda Meu seus Deus e meu filhos que Pai, a servem na restauração tua do irmão casa. Carmo. Nós Visita, confiamos, Senhor, Jesus. o Ó irmão Deus amado, a Roberto. todos os teus servos que estão Visita, meu conosco Deus aqui e meu também. Pai, o irmão Josias. Ó, meu Deus, irmão Ó, meu Ezequiel, Deus, manifesta, Marileuza, Senhor, Senhor Jesus, tua a Mônica, a bênção na Cíntia, o vida, Senhor, Mateus, o destas Eduardo, famílias, a irmã meu Pai. Joselita, a Fabiana, Meu Deus, a cada Daniele família Costa, Jesus, que está, da Senhor, Vitória, suplicando a a todos os vitória, teus filhos, meu suplicando Pai a tua querido. resposta. Rogamos também Manifesta os para que poderes Jesus, no do sábado, mundo onde vindouro, estaremos da aqui, Jesus, eternidade. neste congresso, Manifesta, ó, de Senhor, jovens a tua adolescentes, cura. rogamos a tua presença, Manifesta, aviva-nos Senhor, o teu para que poder. possamos, Jesus, Derrama o teu revestimento contar, de poder Jesus, sobre os os jovens, feitos, os adolescentes. contar, Senhor Jesus, Aviva-nos, tudo ó quanto Pai, o Senhor tem desperta-nos, realizado no meio renova, dos teus revitaliza, filhos, jovens, reanima, adolescentes, dos Senhor, irmãos, das soergue, irmãs, edifica, e nós só fortalece poderemos na fé, agradecer na graça, na já esperança, pelo no amor, agradecer na já virtude. pela unção, Ó, Espírito agradecer Santo, já sim, meu pela Deus. tua Derrama, misericórdia, Senhor, graça, pela tua autoridade, graça sobre a vida dos teus esclarecimento filhos, e compreensão estarão e condução rogando, das mentes, estarão dos servindo a ti aqui, pregadores, vem cantores, abençoar, Senhor aqueles que Jesus, farão teus uso filhos, da palavra. ó Jesus, que estarão aqui Pastor conosco, todas as Jamierson, Pastor congregações, Maurício, todos os Pastor jovens, Melk, todos os irmão Melk, adolescentes, irmão todos, Rogério, toda a equipe, meu Deus, o a missionário equipe Weber, técnica, missionária irmã aos Leia. obreiros, aos diáconos, Visita, diaconisas, Senhor, aos a teus cada filhos que líder, irão cada ministrar, juventude, irão louvar cada o teu nome, a cada congregação, ó obreiro, Pai, Pai opera querido, dos céus. Pai amado, continue Traga, dando vitória Senhor, aos a teus tua filhos, mão de a poder nossa família, para Jesus, a ser, minha ó esposa, Deus, Cris, aos meus manifestada, pais, Senhor, aos meus sobre sogros, meus cada um de irmãos, nós, ó Rei todos da os teus glória. servos, nós Nos confiamos em curvamos Ti, diante de pedimos Ti. a Tua bênção sobre o campo missionário Descansamos também, na Tua os soberania. missionários que estão ligados ao Repousamos, Senhor, Tinga e no os Teu que não governo estão, e no Teu em todos os domínio. lugares, para a Visita glória os do Teu nossos nome, missionários, os dá Teus saúde à missionária filhos, Marta. ajuda-os, Abençoa o meu irmão Pai, missionário Samuel Vitória, e família. Jesus, ao missionário Da Vitória, Heber, família, sua mãe, Senhor, os obreiros missionário espalhados Alan, a luz. neste campo, Ó Espírito onde levam a Santo, tua dá palavra, saúde, onde levam, Senhor, Senhor à irmã Jesus, a missionária tua Verônica, bênção irmão para a glória do Falantes, teu nome. dá vitória São aos tantos teus os servos, nomes, mas ó nós Pai. pedimos que Nós console, confiamos, que ó abra a porta, que meu Deus, conforte, traz o que dê conforto, vitória, Senhor. que cure Traz os o teus filhos conforto, meu Pai, nessa manhã, ao irmão José ó, através da Freitas, sua presença, família Jesus. Zanilato, Sim, Jesus. traz o consolo, Opera um Senhor. milagre, Família derrama da da irmã tua Maria graça, Helena Senhor Petec, Jesus. Senhor. Ó Deus, a Visita, vida do irmão Senhor, com Josias, bálsamo, Senhor Senhor. Jesus, venha É colocar mesmo, a tua Senhor. mão. Tenha de Põe a tua misericórdia. mão de misericórdia O Senhor e poder pode tudo, além acima, daquilo que Senhor, de nós qualquer coisa, indicamos, ou qualquer sabemos, ou circunstância citamos. O Senhor adversa e sabe, impossível. o Senhor já O Senhor conhece. sabe, Põe o a Senhor tua conhece. mão, abençoa a E vida da opera, família opera, Isonique, da irmã opera Isonique, com Jesus. favor. Tenha de compaixão, nós Visita precisamos o em nome Fábio, de Jesus Senhor. todo Visita a mal. Isonique. Senhor Visita, Jesus, Senhor, e que o teu Calvin, nome visita o Rony, seja visita, glorificado. Senhor, esta Dá, família. Senhor Jesus, Ajude-os, direção por mental, amor de dá, Jesus Senhor Jesus, a Cristo. paz, Visita manifesta da tua Elizabeth, graça, visita da vida dos Tatiane teus agora, filhos. Senhor. O Senhor Liberta, pode muito, quebra, Senhor. além daquilo que Quebra em pedimos ou nome de pensamos. Jesus. Obrigado Toda por ação tudo, do Jesus. mal e das trevas. Obrigado por E tudo, glorifica Jesus. o nome de Nós te Cristo glorificamos neste e lugar te e exaltamos através para da a tua glória igreja, do teu para a santo glória do nome, Nazareno. em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Amém, Senhor. Glória a Obrigado, Deus. Jesus. Obrigado, Amém, Jesus. Maravilha, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Estamos aqui e a gente quer dar continuidade aqui ao nosso programa. Nós estamos com esse tema maravilhoso, Jesus, vida e ministério. E nós temos aqui alguns pontos para a gente dar continuidade sobre esse tema. Vamos ver, né? Tem alguns pontos aqui, mas nós vamos ficar naquilo que Deus foi colocando no nosso coração, Deus foi usando aí o pastor Arthur para falar. Mas antes eu quero ler um texto que tem a ver aqui com o tema. Evangelho de João, né? Jesus segundo João, capítulo 1. Olha que interessante, o verso 25 ao verso 27. João capítulo 1, 25 ao 27. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe: por que batizas, pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um
a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Que maravilha, João falando sobre o nosso mestre Jesus Cristo. E, pastor Arthur, a gente entende como contrariando a expectativa judaica, porque eles esperavam que Jesus nascesse aí num berço de ouro e que trouxesse libertação de uma forma política para o povo naquela época, mas Jesus, ele contrariou, nasceu numa manjedoura, né? Nasceu numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem, né? Na hospedaria naquela época. Lucas 2, versículo 7 é que cita. Isso. E é muito interessante, porque Jesus já nasce contrariando esse pensamento judaico. A gente vai falar sobre a vida e ministério de Jesus. Queria que você iniciasse, né, pontuando aí esse nascimento que contrariou não só o povo daquela época, mas contrariou toda a ótica humana até o dia de hoje, né? É verdade, Walter. Havia uma expectativa messiânica da chegada do rei, da chegada do Messias, daquele pelo qual o profeta Moisés, o legislador Moisés, havia predito, vaticinado sobre a chegada de Jesus. Claro que havia uma dimensão sociopolítica da chegada deste Messias libertador, mas não foi isso que aconteceu. Jesus veio primeiro num estado de humilhação, cumprir a agenda do Pai, a missão do Pai, e nesse primeiro momento era necessário uma obra de alcance universal, de ação espiritual, trazendo uma libertação espiritual num primeiro momento. Amém. Até entendemos que a libertação futura, uma libertação política, nos moldes que o entendimento judaico ansiava, isso ocorrerá na segunda vinda de Jesus para o estabelecimento do seu reino mediatário, reino milenial, reino teocrático, portanto, de Jesus aqui na terra. Aí sim, no segundo advento de Cristo, nós veremos que estes anseios dos judeus ou israelenses, ou israelitas, melhor dizendo, tinham com a chegada do Messias se cumprirá. Mas em primeiro lugar, houve então esta operação da libertação espiritual para depois uma libertação final, que inclui uma libertação da opressão política de qualquer ordem. Agora, que é interessante que você cita na leitura de João capítulo 1, João é o evangelista, portanto o quarto, o único que trabalha o ministério de Jesus na Judéia e em Samaria. Os três sinóticos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, falam apenas do ministério de Jesus na Galileia, mas é João que trabalha essa questão do ministério de Jesus na Judéia e também na Samaria. Agora, é interessante que há três fases preparatórias do ministério de Jesus. O primeiro preparativo do ministério de Jesus é a mensagem e a pregação de João Batista, que você acaba de ler. Maravilha. O segundo preparativo é o batismo de Jesus. E o terceiro preparativo é a tentação de Jesus no deserto. Então, todo este cenário, desde o seu nascimento, da sua infância, adolescência, até o surgimento dele pré-ministério, levaram-se 30 anos de preparação. E o que Deus colocou no meu coração aqui, enquanto me dirigia a esse local, é que Jesus, ao pensarmos no ministério de Jesus, ele frequentou uma universidade chamada a Universidade do Silêncio. Eu queria que você imaginasse comigo, durante 30 anos, Jesus como um bom judeu, servindo a Deus, diariamente lendo a Torá, semanalmente indo a uma sinagoga e anualmente indo ao templo. E ele durante 30 anos fazendo este percurso, entendendo, conhecendo Jerusalém, a realidade religiosa, vendo coisas também que ele não se agradava e que Deus não se agradava,
de um sistema religioso corrompido, e estava lá Jesus olhando, Walter, vendo, e não podia abrir a boca, não podia falar nada, não era a hora ainda dele se manifestar. Então veja, após estes eventos preparativos ou preparatórios, com a pregação de João Batista declarando: Tu és o Cordeiro de Deus, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O seu batismo e a sua tentação pelo diabo no deserto e sendo provado pelo próprio Deus, porque é bom que se diga que não há um filho de Deus que não seja provado por ele, pelo Pai. Jesus no deserto estava sendo tentado pelo diabo e ao mesmo tempo sendo provado por Deus. Após esses 3 preparativos, ele então inicia o seu ministério, aí rompe o silêncio. Ele então tem autoridade de Deus, ele tem investidura do Espírito para poder então romper o silêncio e começar o seu ministério como um profeta, denunciando as práticas erradas, denunciando o sistema religioso corrompido, a hipocrisia de fariseus, de escribas, doutores da lei, denunciando o pecado, agindo com graça aos necessitados, curando os enfermos, fazendo o bem, abraçando pecadores, sendo chamado de amigo de pecadores, amigo de publicanos, amigo de prostitutas, amigo de meretrizes. E Jesus então, na sua expressão máxima da missão, de uma missão encarnacional, se encarna na realidade das pessoas e vai e traz o reino de Deus na vida dessas pessoas com a pregação do Evangelho e a pregação, portanto, da mensagem do reino. Então, é muito importante que entendamos que há momentos em nossa vida que, como Jesus, deveremos estar no ambiente do silêncio, sendo tratado por Deus, recebendo direções de Deus, recebendo um esclarecimento do Senhor, para que possamos agir no tempo certo. Então, fica aí essa palavra de Deus para o teu coração. Tem o tempo certo de agir. Se até Deus tem o tempo certo de agir, quanto mais nós também. Então, por que nós vamos nos precipitar? Porque você vai agir, vai entrar numa esfera, num campo que ainda você não tem autoridade de Deus para assim fazer. Então, esse é um primeiro momento. Agora, eu estava vendo um comentário do escritor Charles Dodge, quando ele escreve o livro O Fundador do Cristianismo, falando sobre Jesus. Ele destaca 3 coisas a respeito de Jesus, Walter, sim, que destaca a vida e o ministério dele, que é o tema nosso aqui. Maravilha. Primeiro, o poder carismático da sua personalidade. Jesus tinha uma personalidade, um poder carismático tão tremendo, magnético. Ele atraía as pessoas não por um falseamento, não por uma ação, digamos assim, se fosse nos dias de hoje, midiática, dos holofotes, não. Pela simplicidade, pela singeleza de quem ele era. A sua essência. A essência do seu ser, ô Walter. A essência da sua identidade. Isso cativava as pessoas. O que é que fazia, por exemplo, uma prostituta olhar para Jesus e começar a chorar? Jesus olhava e a acolhia com uma dignidade tal que ela não encontrou isso em lugar nenhum, em homem nenhum, em mulher nenhuma. Então, essa dignidade pela qual Jesus tratava as pessoas provocava nas pessoas uma atitude de quebrantamento. A presença santa de Jesus envolvia aquela pessoa, ela começava a chorar, ela começava a chorar nos pés, lavar os pés com lágrima, não é com água não, é com lágrima. Né? Você já chorou tanto assim que virou um rio dos teus olhos? Tem o Salmo 119 tem um versículo que diz: rios de lágrimas correm dos meus olhos quando não cumpro a tua lei, né? Então veja, ela estava ali lavando os pés de Jesus com lágrimas, enxugando com os cabelos, né? Então, primeiro, esse poder carismático da personalidade de Jesus. A segunda coisa, a essência da sua mensagem. Jesus tinha uma essência, e esta essência, os seus ensinos, as suas parábolas, tudo que Jesus fazia e falava era um ensinamento. Tudo que Jesus fazia e falava era um ensinamento. Então, isso também, a essência da mensagem de Jesus, configura
o ministério dele, cataloga o ministério dele, esboça o ministério dele. Então Jesus, de fato, ele é marcado por isso, pelo poder carismático da sua personalidade, o seu ensino do reino, o ensino, a essência do reino, manifestada através da mensagem, portanto, da pregação, até mesmo quando ele acolhia, abraçava. Repito, era um ensino. Jesus ensinava aos ouvidos e ensinava aos olhos. Eu vou repetir isso porque é muito importante. Não basta apenas ensinar aos ouvidos, é preciso também ensinar aos olhos. Não basta pregar aos ouvidos, também é preciso pregar aos olhos. Ou seja, as pessoas precisam ver, identificar o modelo, o exemplo na prática. O que você acha que é melhor? Ficar falando de oração ou dobrar os joelhos e orar? Não é melhor orar? É melhor orar, cada um do seu jeito. Às vezes você não tem um pulmão espiritual dilatado, mas começa devagar, orando, e você vai, engata a primeira marcha, a segunda, a terceira, a quarta, até passar as esferas, as regiões celestiais e acessar o trono da glória de Deus. Então Jesus, ele era marcado por ele era diferenciado por estas marcas, não é? Poder carismático da sua personalidade e a essência do seu ensino, entre outras questões, sim, né, Val? Sim, muito bacana. Interessante isso, né? E enquanto o Arthur falava aqui em relação a esse tema, a minha mente foi para Lucas 7, onde fala ali sobre o centurião de Cafarnaum. Pastor Arthur, quem é Jesus? Quem é esse homem que o centurião de Cafarnaum se aproxima dele e pede para que ele falasse apenas uma palavra? Que confiança é essa desse homem para que ele fosse, de certa forma, usado para que a filha dele fosse curada? Quem é esse homem? Que essência, que graça, né, que faz... Porque ele esse centurião, ele não acreditou, não foi apenas algo falado, né? Não apenas falaram para ele. Sim. Mas ele, de alguma forma, contemplou, vislumbrou ao olhar para Jesus, é aquilo que você falou, né? No início, né? Vislumbrou algo diferente, uma essência, que o fez acreditar que somente com a palavra isso aconteceria, né? Duas coisas importantes, Walter. Primeiro, como já mencionamos, a identidade de Jesus, quem ele era, o seu ser santo, impecável, o seu caráter santíssimo. Primeira coisa, quem ele era, uma pessoa bendita. Segunda coisa, Walter, a unção de Deus sobre este santo. Você já imaginou, meu amado? Você já imaginou uma pessoa santa, um caráter santo, com a unção divina sobre ele, a unção do Espírito Santo? Então, já o que ele era, vinculado com a unção do Espírito sobre a vida dele, provocou em 3 anos e meio uma revolução no mundo. No mundo de outrora, na Palestina. E que vou dizer mais, Walter. Esta palavra que você citou aí, essa expectativa desse centurião em relação à palavra de Jesus, ela é tão forte e tremenda, que a palavra que Jesus liberou para esse homem lá atrás, para qualquer outra pessoa que ele tenha liberado e tenha registrado isso na Escritura, o poder desta palavra, a unção desta palavra reverbera na história futura. Verdade. São ecos da voz divina, do verbo divino. E aí não é incomum, e não seria errado nós imaginarmos e detectarmos, que seria a melhor palavra, que tem pessoas que se apropriam da mesma palavra que Jesus liberou para um enfermo lá atrás. Glória a Deus. Então, quantos foram curados quando, como declarou Bartimeu, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Quantos fizeram a mesma oração de Bartimeu? Sim. E Jesus curou o cego, e pessoas também foram curadas através desta oração de pedido de misericórdia, de clemência, e o Senhor Jesus atendeu a mesma petição que um Bartimeu, que nós nem sabemos quem foi direito,
que um Bartimeu fez e que eu e você da mesma forma, filho de Davi. Olha aí um título messiânico. Alguém que era considerado, portanto, o Messias seria chamado de filho de Davi. Tem misericórdia de mim. E olha o que Jesus fez. Então veja como a voz de Cristo ecoa na história. E vou dizer mais, a voz de Cristo ecoará por toda a eternidade. A voz de Cristo ecoará por toda a eternidade. De modo que esta unção poderosa sobre a vida de Jesus, de fato habilita a todos aqueles que se aproximam dele com contrição e humildade, né? Porque ao orgulhoso, Walter, sim, Deus trabalhava antes, Jesus trabalhava antes, quebrava o orgulho do orgulhoso para depois dar a ele a direção e o caminho. Agora, meu irmão, se você já está quebrantado, entenda a minha colocação, você já está facinho para Jesus, você já está entregue a ele, meu irmão, e você pedir a misericórdia dele, imagine o que ele não vai fazer sobre a sua vida. E vou encerrar esse aspecto de reflexão dizendo o seguinte: a mesma unção que estava sobre Jesus durante o seu ministério público, que é o cabeça, desceu sobre o corpo de Cristo, que somos nós, a igreja. Maravilha. De modo que a mesma unção operadora de maravilhas e milagres que acompanhou o ministério público de Jesus, acompanha o corpo de Cristo, que é a igreja dele espalhada na terra. Então, meu irmão, se você está precisando da cura para o teu corpo físico e mortal, receba agora a cura do Senhor Jesus no seu coração, na sua alma, no seu corpo, no seu físico. Receba, meu amado, receba, minha amada, esta cura, esta unção que desceu sobre a cabeça de Jesus na hora do batismo. Ele foi batizado nas águas e ungido pelo Espírito, e dali iniciou seu ministério público. Esta unção repousou a partir do dia de Pentecostes sobre a igreja. Estamos debaixo desta unção. Receba saúde em nome de Jesus, receba saúde, e eu te declaro, irmão, receba a autoridade do Senhor Jesus sobre a sua vida agora, pela unção do Espírito, para impor as mãos sobre o enfermo, sobre o seu parente, e declarar a saúde e a cura pelo poder de Jesus, porque toda cura, Walter, é uma antecipação escatológica, ou seja, aquilo que nós vamos ver lá no futuro, na ação gloriosa, no auge, na plenitude da manifestação do poder de Deus sobre a igreja, redimindo os nossos corpos. Toda a cura que acontece hoje é como um sinal, Walter, do que está reservado para nós no fim. Deus antecipa escatologicamente e traz cura sobre o enfermo e sobre a pessoa enferma. Então, maravilha, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus esta enfermidade. Aleluia. Esta dor cai por terra agora em nome de Jesus. Esta doença bate em retirada agora. Respeite a unção agora em nome de Jesus, a unção do Espírito de Deus, e que você possa testificar. Não esquece, o livro da gratidão está aqui. A hora de você agradecer está chegando. Oh, maravilha, olha aí. Hoje tem muitas bênçãos para nossas vidas, né? Vamos recebendo aí, porque Deus está conosco. Graças a Deus. Pastor Arthur, me permite voltar um pouquinho aí. Vamos lá. A gente falou sobre já a execução do ministério de Jesus. Vamos voltar um pouquinho. Lucas, capítulo 2, a gente vê lá, a partir do verso 39... o menino Jesus no meio dos doutores. E aí uma pergunta nossa aqui, sim, do nosso programa para o pastor. Eu encontro aqui o versículo 46 dizendo o seguinte: e aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Ouvindo e interrogando-os. Bom, Jesus ele já veio contrariando, aqui nós falamos no início, a expectativa de todo o povo, porque ele nasceu num berço humilde, simples, e agora nós vemos também um fato diferenciado, né? Jesus ele está no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Era comum, Arthur, um jovem judeu naquela época, 12 anos, né? Pré-adolescência, vamos dizer. Sim. Pré-adolescência. Ou o início dela. Ou o início, né? Ou o início dela.
ensinar doutores, conversar com doutores. Ou Jesus, foi um espanto também naquela época para o povo isso acontecer, pastor Arthur? Sim, sem dúvida. Olha, o verso 47 esboça isso que você acaba de dizer, de Lucas 2. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Então, logo os pais o viram, ficaram maravilhados. Então, veja, gerou sim essa perplexidade positiva por conta do desejo de aprender. É bom que veja, no verso 46, acharam Jesus 3 dias depois no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo eles e fazendo-lhes perguntas. Então, veja, Jesus ouvia os doutores e perguntava para eles. Esta interação, esta conversa, provocou, portanto, a admiração das pessoas de perceber o quão interessado ele estava nas coisas do Pai, que, aliás, quando a mãe encontrou, ele respondeu, né? Nós estávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu, vocês não sabiam que eu tinha de estar na casa de meu pai? Não é? Cuidando, falando das coisas e dos negócios do meu pai? Então, de fato, Jesus já desde a sua adolescência, compreendendo o seu chamado, sabendo quem ele era, e claro, não podemos esquecer, né? Uma unicamente, mas com uma dupla dimensão. Ele era um ser humano, portanto 100% homem, 100% Deus, e enquanto Deus não havia comunicação dos atributos e das propriedades divinas à mente humana, exceto em algumas ocasiões, mas aqui isso quem trata é a cristologia, a teologia não convém mencionar aqui. Porque ele não atuava como homem, ele atuava, ou melhor, como Deus, ele atuava como homem. E então a sua mente humana, Walter, precisava se desenvolver, crescer. Tanto é que nesse texto, algumas vezes, olha, no verso 52, e Jesus crescia em sabedoria. Sabedoria fala da alma, estatura é corpo, e graça é espírito. Jesus crescia nos 3 níveis da dimensão da existência do homem. Na dimensão, portanto, nesses 3 níveis da existência humana. Corpo, estatura, alma. Portanto, sabedoria e graça para o espírito. Então, Jesus ele precisava se desenvolver e, de fato, esse encontro foi marcante e inusitado porque revelou que ele tinha um interesse invulgar, incomum, e estava até provocando, pela inteligência das perguntas, a admiração aos seus inquiridores, né? Aqueles que, portanto, eram os doutores daquele lugar. Maravilha, bacana. A gente, graças a Deus que a gente está aqui não só como pastor, mas como professor de teologia. E lá vem mais uma pergunta, vamos aproveitar bastante esse tema. Bora lá, pastor bora Arthur? lá. Porque tem um escritor que ele fala sobre que a Bíblia possui algumas chaves, né? Uhum. Algumas chaves aqui que na consulta, na reflexão, a gente identifica algumas coisas. Dentro desse texto aqui, pastor Arthur, principalmente quando a gente chega aqui no verso 45, e como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo. Uhum. Essa parte aqui, vamos dizer assim, algumas pessoas gostam de trazer algumas pontuações, né? Algumas traduções teologicamente para alguns textos. Simboliza alguma coisa esses 3 dias, vamos dizer, esse sumiço de Jesus? Teologicamente, depois que ele some, depois de 3 dias, né? Porque os pais iam para Jerusalém, era um costume, né? E depois ele some, e só encontraram depois de 3 dias, e ainda depois desse tempo, ensinando, conversando, interrogando os doutores. Tem alguma coisa que... Algum significado para isso? Olha, eu, no primeiro momento, eu penso ou o pastor já ouviu também algo a respeito, também, pode ser. Exatamente. Eu acredito que é mais uma menção cronológica que o evangelista coloca, o evangelista Lucas,
desse espaço de tempo que aconteceu entre o descuido dos pais Sim, com certeza. e o momento de achá-lo, né? Então, agora, se você pensa textualmente, evidência interna no texto para dizer que esses 3 dias representam ou significam alguma coisa, não encontro nisso, né? A não ser, tem pessoas que, infelizmente, intérpretes que alegorizam demais o texto e encontram significado para até as 7 tranças do cabelo de Sansão, né? Então, conjectura aí, né? São só 7 tranças, mas eles encontram que para cada trança tem um significado. Sim. Então, essa é a turma da espiritualização do texto, é a turma da alegorização do texto, né? Então, eu particularmente não ouvi nada. Pode ser que depois do que eu esteja falando aqui, alguns vão começar a me mandar. Falar, o senhor falou que não tem, mas tem sim. 3 dias por isso, 3 dias por aquilo. 3 dias, Jesus ressuscitou após 3 dias e apareceu. Isso, exatamente. A gente pode... Bom, mas... Exatamente, mas eu não vejo evidência interna, textual, para dizer que esses 3 dias, não, simplesmente foi o descuido dos pais, acreditando que Jesus estava no meio da parentela, dos parentes. Ele deve estar aí, está na caravana, Isso mostra também, Walter, uma vida tranquila, né? Sim. Uma vida segura. Você vê, pensa num adolescente de 12 anos, ele ficou 3 dias lá, ele dormiu onde? Sim, ele dormiu no templo? Ele dormiu na escada? Olha que bonito a singeleza de Jesus, né? Como adolescente... Imagina, os pais não estão cuidando. Mas e o pai? O pai está cuidando, ó, o pai da glória, está cuidando. Cadê os pais? Cadê a Maria e o José que eu deixei para cuidar deles? Não sei, mas então, os anjos, olhem, os anjos dando assistência. Essa que é a verdade, e o projeto do Senhor, portanto, a sua missão se cumpriria, mesmo no descuido dos homens. Então aqui também cabe uma aplicação. Quando todos te esquecerem, quando o teu pai te esquecer, quando a tua mãe te esquecer, o teu Deus, o teu Cristo, o teu Senhor, o Rei da Glória, não se esquecerá de você. Pastor, mas já se passaram muitos dias. Pastor, eu me sinto como esse adolescente abandonado. Eu me sinto como essa criança, praticamente uma criança esquecida. Quando esquecerem de você, Deus não se esquecerá de você. Quando você se sentir desassistido, a assistência de Deus não faltará sobre você. Mas onde ele dormiu? Não sei. O que ele comeu? Não sei. Ele deve ter ficado ali no templo, deve ter ficado ali nas escadarias, ou alguma câmara, alguma recâmara, não sei. Era um templo imponente. Não sabemos, mas o fato é que esses 3 dias também fizeram parte de uma agenda de Deus, porque existem esquecimentos, como foi cantado ontem aqui no culto maravilhoso que tivemos, né? Verdade. A irmã que louvou o Senhor falando esquecido, verdade. José foi esquecido, quem mais ela falou? Vixe. Foi esquecido muita gente, falou né? De Jesus também, né? Davi foi esquecido, Jesus foi esquecido no templo, Jesus foi esquecido... na paixão, ou seja, no Getsemane, foi esquecido, sim. Parece que Deus não está vendo, está apanhando, está sofrendo. E detalhe, né? Sofrendo dentro da vontade de Deus. E eis aqui um dos traços, Walter, um dos elementos que serve como termômetro para identificação da maturidade de fé, é se você consegue compreender, entender que é possível sim que eu sofra mesmo estando no centro da vontade de Deus. Verdade. Então, aí você diz, pastor, mas não é fácil. Realmente, não é fácil. Ninguém gosta de um sofrimento exagerado, mas nenhum sofrimento é para sempre. Tudo tem o seu término, tudo tem o seu fim. E Jesus, de fato, ele tem poder de fazer com que na hora certa o sofrimento acabe, porque Jesus foi esquecido até o 2º dia, início do 3º, mas no 3º dia o Pai o ressuscita com poder e glória e ele não é mais esquecido e chega ao estado de exaltação. De igual modo, Deus pode fazer isso conosco, né? Maravilha, é isso aí. Olha que bênção, que maravilha, né? Andando um pouquinho, a gente observa
que o texto, até Lucas 3:23, fala que Jesus começou ali seu ministério, começava com 30 anos e tal. A gente pode entender com vários significados, a própria Bíblia traz, né? Que Jesus ele passa sua adolescência, sua juventude e só inicia o ministério aos 30 anos. Correto. Estive conversando com o Arthur um pouco antes e ele citou uma coisa muito interessante, que não só a questão humana, o seu preparo com a sua família para começar o ministério aos 30, Isso. mas também tem a questão do sacerdote, né? O pastor sim. falou. Gostaria que você falasse também sobre isso. Sim. O sacerdote, na antiga aliança, ele iniciava o seu ministério aos 30 anos, não é? É o caso, se não me engano, de Ezequiel. Então isso é cultura judaica. E uma coisa importante quando a gente fala da vida e ministério de Jesus aqui, Walter, que é importante a gente também dizer, é que o contexto cultural, histórico, contexto sócio-histórico, contexto social, ajuda a gente muito a entender o ministério de Jesus e a vida de Jesus. Então nós precisamos entender a cultura, os costumes. Então veja, se um sacerdote ele iniciava o seu ministério aos 30 anos, não é muito interessante que Jesus também inicia aos 30? Como que dizendo, ele é profeta, ele é sacerdote e ele também é rei. Estes são os 3 ofícios de Jesus. Profeta enquanto seu ministério público, hoje ocupando, ele já era enquanto essência e pessoa, sumo sacerdote, mas ele está hoje como sumo sacerdote, assentado à direita do Pai, intercede por nós como sumo sacerdote. Você já imaginou isso? Jesus intercedendo por nós? Você já imaginou isso? Que Jesus pode falar o teu nome diante do Pai? Teu nome, Walter, Arthur, Jonas, José, Maria, Antônio, Domingos, Leila, Renata. Maravilha. Você já imaginou que Jesus pode falar o teu nome para o Pai em oração e intercessão? E como rei, ele já está em exaltação, ele já reina, mas ele voltará com poder e glória e reinará eternamente, plenamente, não é? Aquilo que hoje é invisível, um dia dará lugar ao que é visível. Então quero te desafiar a permanecer firme. E isso é tão real, é tão poderoso, que as virtudes do século futuro nós sentimos agora, mas haverá um dia que isso que nós imaginamos hoje, alguns em momentos de crise de fé falar, mas será que isso é verdade? Será que é? Será que não é? As dúvidas que passam pela nossa cabeça e que na verdade é um teste para a nossa fé. Então eu te asseguro, te afirmo pelas Escrituras, pela revelação divina, um dia isso que hoje é invisível dará lugar ao visível. E nós veremos, portanto, a plenitude de glória desse maravilhoso Jesus. E nós, então, perceberemos isso. Aqueles que estão com uma fé enraizada em Jesus, arraigada em Jesus, não mais duvidam da realidade da eternidade, porque a fé me faz perceber as coisas eternas. É a fé que me faz enxergar as realidades vindouras. Então, na própria conceito de fé, existe embutido, portanto, o elemento escatológico, não é? Então, quem está firme na fé, não presta nem mais para desviar. Nem para desviar presta, mas só presta para ficar com Jesus, esperar o toque da trombeta, enquanto estiver vivo. Se morrer antes, verá o próprio Cristo na glória, verá a formosura angelical do paraíso. Eu não sei, vou fazer aqui uma especulação, Walter. Sim. Se alguém aqui já assistiu o filme A Cabana, que é um filme muito forte, mas é muito interessante. Se você não assistiu, assista. Já compra um pacote de lenço, né? E já deixa do lado ali os papéis para na hora que começar a chorar, já vai só rios de lágrimas, já vai limpando ali. Mas tem um episódio interessante, é que Jesus visita o paraíso, não é? Então, eu não quero fazer aqui uma afirmação categórica e dogmática para não virar meme na internet, mas
já que o reino é espiritual celestial, na dimensão de glória, é o terceiro céu, é o paraíso, e Jesus está na sala do trono, na sala de comando, será que Jesus não visita o paraíso também hoje? Eu não vejo impeditivo bíblico para assim afirmar, mas não vou afirmar categoricamente para não ser enquadrado no rol dos livros dos hereges. Mas Jesus, ele é livre. Nós que queremos encaixá-lo, enquadrá-lo nas nossas concepções, nas nossas caixinhas teológicas. E se o que propõe ali o autor, que é o William P. Young, que é o autor do livro A Cabana, ele estiver correto? Jesus visita o paraíso. Isso significa dizer o quê? Que Jesus visita um ente querido seu, conversa com seu pai lá no paraíso, ou com a sua mãe se já partiram para a eternidade. Conversa com a sua avó, o seu avô. Já imaginou isso? Porque essa é a realidade do céu. Uma vez eu estava com um pastor lá nos Estados Unidos e ele contando de algumas experiências sobrenaturais, de visões e arrebatamentos. E aí perguntaram, conversa com mortos? Não tem morto no céu. No céu não tem morto não, só tem vivo. No céu não tem morto, só tem vivo. Então é algo glorioso, né? Nós imaginarmos isso. Então minha palavra é no sentido de fique firme, fique na fé, fique nessa esperança e não se demova dela jamais. Não saia 1 milímetro nem para a direita nem para a esquerda. Fique na fé. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus e nós veremos a glória deste Redentor na sua formosura máxima muito em breve. Maravilha. Olha só que ensinamento a gente está tendo aqui, né, da palavra de Deus, nesse texto, na instrumentalidade do pastor Arthur. E eu queria entrar agora num assunto, infelizmente a gente não tem todo o tempo para explanar aqui. Quanto tempo mais? A gente tem aí mais uns 15 minutos, não bora, sei como é que está o seu. Vamos né? Vamos lá, tranquilo. Mas olha, trazendo para o modo prático da vida cristã, falando nosso ministério aqui, né? A gente está falando do ministério de Jesus, mas falando do ministério do obreiro, sim, daquele que ministra, daquele sim, que é um diácono ou cooperador, ou aquele que ministra como ministério itinerante, ou de um pastorado, falando disso e pensando também no mistério de Jesus, a gente, graças a Deus que nós temos a Bíblia, né, e que nos deixou aqui lições maravilhosas. E quando falo de ministério, já me vem 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, que é conhecidíssimo aí, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, né? Como obreiro, que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Nós falamos de Jesus e falamos do preparo de Jesus aí. Isso. Todo esse tempo para iniciar o ministério. Imagina, são 30 anos. São 30 anos. E, pastor Arthur, como você vê hoje o ministério, no geral, de obreiros, eu falo sim, no geral, aqueles que são itinerantes e que pregam, e também aqueles que estão em frente de trabalho. Estou falando sim, no geral, tá? Não sim, estou falando geral, do nosso campo, nem. Claro. Estou falando como que está aí o preparo em relação ao preparo. Sim. Porque dentro do ministério a gente vê também muita ansiedade para fazer algumas coisas, para ser honrado, para ter a foto no cartaz e no evento tal. Não é? Tem muito disso, né? Para ter aquele embleminha na foto. Então, dentro do que a gente tem falado aqui sobre o ministério de Jesus e o seu preparo para ter esse sucesso, a sua execução, a gente tem esse texto aqui, apresentar a Deus aprovado. Quais são suas palavras em relação a isso? Vamos lá. Como está hoje? Como está? Pode falar, pode falar abertamente. Vamos lá. Olha, como houve essa necessidade? Se Jesus ele se prepara 30 anos para exercer 3 anos e meio de ministério, imagina a gente. Vou dizer mais. Elias se preparou 3 anos e meio para 1 dia de ministério. Meu Deus. Às vezes a pessoa se prepara 1 dia e quer 3 anos e meio de ministério. Meu Deus. Às vezes a pessoa se prepara 3 anos e quer ter
30 anos de ministério. Então, o preparo, ele é contínuo. Ele é contínuo. A chamada é divina. A chamada é divina. O preparo é uma combinação da ação do Espírito e do esforço humano. Não é? É a ação do Espírito de Deus e da dedicação da pessoa. A leitura da palavra, a literatura. Hoje, não só hoje, mas de alguns anos para cá, a nossa igreja já exigiu para a ordenação pastoral pelo menos o curso de bacharel em teologia. Então, por quê? Há uma necessidade de um preparo, não é? Senão vira motivo de chacota aí fora. A pessoa diz que é pastor, não sabe nem ler a Bíblia. Isso não tem a ver com a leitura só da Bíblia, tem a ver até com o português. Sim. Então, uma boa dica é o preparo em todas as áreas, não é? Então, veja, fazer um curso teológico, básico, médio, bacharel em teologia, avançar se você desejar, mas tudo em prol do reino, tudo desembocando no serviço do reino, né? E veja, a terceira marca do ministério revolucionário de Jesus são os resultados do seu ministério. Aleluia. E os resultados só aparecem quando há um bom preparo e uma boa condução, e uma condução contínua, não é? Então, por exemplo, hoje começa aqui no nosso campo o curso de formação e aperfeiçoamento de obreiros. Maravilha. Você sabia, Walter, que tem obreiro ou obreira que às vezes questiona por que eu tenho que fazer de novo o curso? O curso é formação e aperfeiçoamento. Será que eu e você não temos a humildade de reconhecer que em cada vez que eu me assentar para ouvir um outro professor, um outro livro na mão, eu não vou crescer? Eu não vou me reciclar? Então, isso não só aos pastores. Tem pastor que vai fazer segunda vez o curso. Não é? Então, todos nós precisamos aprender a sentar-se, a ouvir mais, não é? E quando te for dada a oportunidade, você poder falar e fluir, não é? Conforme a direção do Senhor. Então, agora um outro dado que quando você fazia a pergunta me passou aqui na mente, do ministério em geral, que eu achei interessante, é que hoje o ministério de Jesus, ele se pulveriza, ele toma corpo com vários tentáculos, ele vai em ramos assim, sabe? Então, por exemplo, a diaconia. Nós temos a diaconia na igreja, os cooperadores, cooperadoras, diáconos e diaconisas, que fazem este trabalho material, esse trabalho assistencial, este trabalho do braço social da igreja. Então, fazem esse trabalho sem deixar de serem homens cheios do Espírito Santo, né? Então, há 20 anos, quando eu fui separado para o diaconato, minha oração, meu alvo interno era sempre este: Senhor, eu gostaria de ser um diácono cheio do Espírito Santo como Estevão foi, não é? Então você que é diácono, diaconisa, cooperador, cooperadora, coloque diante de vocês este modelo. Olha, eu quero ser um diácono como aqueles que foram cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque se você for cheio do Espírito Santo, meu irmão, você não vai ter problema de ser servo. Aleluia. De ter servilismo no seu ministério, de ser servil. Sabe, não vai ter problema de pegar em cadeira, de pegar uma mesa, de servir, de acolher, de abraçar, de sorrir. Um diácono cheio do Espírito Santo faz a diferença, irmão. Ele sorri. Uma diaconisa cheia do Espírito Santo faz a diferença, ela sorri. Sabe, ela é acolhedora, ela é empática, ela é simpática, ela promove integração, ela é integrativa, ele é integrativo. Então, a diaconia é um braço. Os itinerantes, os evangelistas, cumprem um papel do ministério de Jesus. Jesus era um pregador itinerante, né? Ministrava. Alguém fala assim, mas Jesus, ele nunca construiu um templo, mas ele não saía dele. E ainda reconhecia, dizia, o templo do meu pai. Ele reconhecia o templo de Deus, não é? Para aqueles que são aí afeitos ao movimento dos desigrejados. Não, eu sou cristão na minha casa, eu sou cristão lá no monte. Né? Essa semana, dois pastores contaram uma história aqui para mim, acho que vale até aqui um pouco de humor, viu, Walter? Uma irmã falou assim, orando no monte: Senhor, eu não queria, mas os homens não me reconhecem. Eu não queria fazer isso, mas já que eles não me reconhecem,
e o Senhor me reconhece, eu não queria, então eu estou ungindo a mim mesma. Meu Deus do E céu. pegou e virou o azeite, o óleo na cabeça e disse: já que eles não me reconhecem, mas o Senhor me reconhece, então eu me unjo. E se consagrou ali e sai depois falando que é missionária, ou profetiza aqui ou ali, e diz: onde você foi consagrada? Eu fui consagrada no monte. Por quê? Foi Jesus que me consagrou. Foi Jesus que me ordenou, não é? Então, é complicado. Falta o quê? Preparo, não é? Onde já se viu a autopromoção ministerial? Não existe. Nós estamos num tempo que as pessoas são assim. Elas interrompem processos, elas quebram e cortam processos, e por não quererem passar por processos, elas tomam seus caminhos. Elas acabam se autodenominando pastores ou qualquer coisa, e são o que eu chamo de obreiros feitos no micro-ondas, né? Não pode. São obreiros de micro-ondas. Vai lá, põe 30 segundos e sai. Obreiros que pipocam, então? Às vezes. Se for pipoca, se for milho que tiver lá dentro, vai pipocar. No micro-ondas. Agora o verdadeiro ministro, ele é feito a lenha, né? Tem todo um processo, todo um trabalho. Sim. Tem gente, como dizia o pastor Gesiel na analogia, quer ter um ministério de elevador, quer subir rápido. Mas o ministério, Walter, é degrau por degrau. Você tem que subir a escada, vai devagar, vai devagar, vai devagar. Entendeu? E saber que Deus vai te usar quando Ele quiser, não quando você quiser. Às vezes você faz tudo certinho, você se prepara, você ora, o sermão está bem trabalhado, orou 1 hora, jejuou não sei quantas vezes, vou lá pregar e você fala: o céu vai cair, Deus vai derramar poder. E às vezes não, Deus vai para o outro lado. Aí às vezes quando você vai na dependência, Senhor, poxa, eu queria ter orado mais, queria ter jejuado mais. Aí Deus abre o céu, derrama uma cachoeira, um Pentecoste, que você não fala: meu Deus, o que é isso? Foi em decorrência da misericórdia e da ação do Senhor na vida da igreja, né? E por misericórdia ao seu povo e em cumprimento aos seus propósitos. É Ele que faz, né? Como a gente está falando sobre o ministério de Jesus, então Ele é o exemplo maior aqui. Ele deu esse exemplo, ele respeitou, vamos dizer, a autoridade de João, né? Porque isso, se submeteu. Eu devias ir a ti, batizar, e tu vens a mim. Bom, esse ponto que você fala é tão importante que eu vou gastar alguns minutinhos. Sim, claro. Sim. Já que a gente está falando aqui para vários irmãos, eu estou vendo aí a participação, queremos agradecer a interação. Mas olha só, olha isso que eu vou dizer. O primeiro princípio no reino de Deus é a submissão. Maravilha. Não é subserviência, é submissão. É diferente. Agora, tem gente que tem tanto dom, tanto talento. Poxa, que bacana. A pessoa é dedicada, a pessoa trabalha, a pessoa faz isso, faz aquilo. Poxa, bacana, mas falta o principal. Não tem submissão. Não se submete a uma autoridade. Não se submete. Ele acha que depois de Jesus é ele na terra. E o primeiro princípio do reino é a submissão. Então, abra o teu olho, meu amado. Abra o teu olho, minha amada. Se você perceber pessoas que querem fazer muito e pessoas, poxa, não, mas são dedicadas, fazem muito, fazem demais, fazem acontecer. É gente que faz. Mas eu quero saber se está obedecendo o princípio primário e essencial do reino, que é a submissão. Glória a Deus. Você nunca vai encontrar um Eliseu sem que antes tenha passado pelas mãos de um Elias. Você nunca vai encontrar um Timóteo sem que antes não tenha passado pela mão de um Paulo. Você nunca vai encontrar um Paulo sem que antes não tenha passado pela mão de Barnabé. Glória a Deus. Porque antes de você ser o primeiro, você precisa aprender a ser o segundo. E foi assim que nós vemos na história da Bíblia. Então, fica aqui minha palavra de alerta. Ah, pastor, mas eu não tenho tanto dom assim, eu não sou tão proativo. O Espírito Santo vai te direcionar em que área do reino você vai trabalhar. Mas uma coisa não pode faltar: submissão. Glória a Deus. E você vai perceber se pessoas se submetem ou não se submetem à liderança espiritual da igreja. Tá certo? O resto, meu irmão, o resto é insubmissão, o resto é, na verdade, inadequação. Tá certo? Para não falar rebelião.
Porque rebelião é pecado de feitiçaria. O rebelde é feiticeiro. Ele não sabe, mas ele está sendo enquadrado como um feiticeiro. Dá para entender um negócio desse, Walter? Olha o peso dessa palavra, olha o peso dessa palavra. Porque no universo só tem 2 princípios: autoridade de Deus ou rebelião de Satanás. Não tem meio termo. Não, eu sou de Deus, do diabo eu não sou não. Não, mas eu sou de Deus. Mas não está submetendo ao que a palavra de Deus ensina, como Jesus se submeteu a João Batista, a um homem. Meu irmão, Jesus precisava se submeter a João Batista, irmão. Jesus precisava se submeter a um pecador. Porque João Batista era um profeta, era um homem de Deus, mas era um pecador. Jesus era santo. Não, convém que assim seja para que se cumpra toda a justiça de Deus. Então não tem meio termo. Eu sou da autoridade do lado de Deus, mas não se submete ao que Deus manda. Cuidado, cuidado. Então que Deus nos guarde. Esse é o princípio que da nossa conversa aqui eu julgo como um dos mais importantes, que é o princípio da submissão. O que é isso, pastor? Submissão é estar junto na mesma missão. É estar debaixo da mesma missão. Agora, se um está jogando para um lado, o outro está puxando para o outro, meu irmão, você acha que isso está certo? Você acha que isso Deus se agrada? Deus não se agrada. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estar do lado da liderança espiritual. Eu tenho que estar do lado daqueles que Deus constituiu como autoridade. E com todo respeito aqui, tá? Com todo respeito, não quero ser irreverente, apesar da minha colocação que vai ser contundente. E não é seguir o Zezinho, o Joãozinho, a Mariazinha, não. É seguir quem foi constituído por Deus, como uma autoridade estabelecida por Deus. Quem Deus ungiu para frente do trabalho e da obra. E não para pessoas que não sabem o que é estar assentado na cadeira, porque Deus não colocou essas pessoas neste lugar. Eu costumo dizer, para exemplificar, Walter, que uma coisa é você estar na arena, olhando o jogo. Eu já tive o privilégio, não sei se você já teve, de ir na Arena Corinthians. É de um time muito grande lá não, em Itaquera. Não, obrigado. Não quer, Walter? Não quer? Mas é um timão, varão. Não. Olha o nome, Timão. Chama Timão. E esse Timão, eu fui lá uma vez ver um jogo desse Timão, e a gente fica ali dando teco. Ô William, eu não sei o quê, vem aqui. Olha, ele não tá vendo, olha, Walter, se ele jogasse aqui. Uma coisa, meu irmão, é você dar palpite da arena. Outra posição coisa, de espectador. Espectador. Outra coisa é você estar no campo jogando bola. Verdade. Você tá entendendo? Outra coisa é você lá suando, não tem a visão do todo. Quem tá na arena tem uma visão de fora. Mas vai jogar lá dentro e tenta fazer gol no Cássio pra você ver. Vai ficar difícil. O homem é muito grande. Apesar que ontem perdeu, né? Não sei. Perdeu, acho que, falando do Timão, não. acho que perdeu. Pelo menos até o segundo tempo tava 2-0 pro Atlético. Será que o Jonas sabe? O Jonas não sabe. Né? Tá por fora também, né? A gente sabe mais de ministério do que de futebol, graças a Deus. Então esse é um princípio relevante no reino, tá certo? Então, aprendamos a ter esta mentalidade. E isso vai agradar a Deus. Então, que Deus abençoe teu coração, tua vida. E vamos trabalhar para Jesus, para a obra. Tá certo? Vamos agir conforme a direção do Espírito Santo. E a vitória, como sempre, é nossa pelo sangue do Senhor Jesus. Amém. Olha só que interessante. Um dos pontos aí cruciais, né? Vamos dizer assim. Exato. Nosso podcast é a insubmissão traz um abismo muito grande. Verdade. Um prejuízo espiritual. Prejuízo muito grande aí da feitiçaria também, como alguns exemplos aqui citados. É verdade. Então vamos acatar essa palavra que é boa. Amém. Palavra de Deus, Walter. Palavra das de Deus, não é palavra de homem, não. Amém. É que as pessoas não querem, às vezes, perceber dessa forma, mas é importante. E quem faz essa obra, meu irmão, eu falo com humildade, é o Espírito de Deus. Não é o nosso muito falar, não. Se você não pensa assim, não reconhece assim, te desafio a ler o livro. Glória a Deus. Vem pro livro, irmão. Entendeu? Me mostra no livro, me convença que isso não está no livro. Você que está assistindo aí, me convença que não está no livro. É verdade. Tá certo? Está na palavra. Com certeza. E nós devemos seguir estes princípios que honram o reino de Deus. E por isso que o ministério de Jesus foi o que foi, por causa dos resultados. Sim. Não é resultados de obras, de milagres, de curas, o ensino, o acolhimento, o abraço, a simpatia, o respeito de dignidade que ele tinha para com o próximo. Isso fez dele o cumprimento da profecia messiânica de Isaías 61, não é? Evangelizar os pobres, os quebrantados de coração, restaurar os contritos.
É esse ministério que Jesus nos chama a cumprir. Glória a Deus. E olha, quero dizer para você que quando a gente fala de ministério, ministério é serviço. Isso. Quando a gente fala de serviço, serviço vem de servir. E se você ainda não teve esse prazer, essa graça de sentir o privilégio de servir as pessoas, de servir no ministério, de servir aos pastores, de servir aos irmãos, servir as viúvas, ore a Deus, para que Deus coloque no seu coração esse anseio e essa graça, porque é maravilhoso. É mesmo, né, Pastor Arthur, você ter a graça de poder ajudar, servir. Isso. Alguém é demais, é fantástico, Walter, é você que ganha. Esse sentimento de utilidade no reino não tem preço. Não tem. Não tem preço. Você ser útil no reino. Pastor, mas eu não sei fazer nada, eu só sei abraçar. Abrace. Isso aí. Não é? Pastor, eu só sei expressar um sorriso. Sorria. Verdade. Eu só sei estender a mão, estenda a mão. Eu só sei dar o ombro. Ofereça o ombro. Alguém está chorando? Ofereça o ombro. Ofereça as costas, carregue alguém nas costas. Maravilhoso. Não é verdade? Então, isso aí. Walter, hoje em dia não temos desculpas para não manifestar o chamado ministério de misericórdia. Verdade. Os ministérios de misericórdia estão à nossa disposição. Verdade. Não é? Você visitar um órfão, uma viúva, um idoso, visitar um irmão, uma irmã, né? Os nossos diáconos aqui, obreiros, pastores que servem à igreja, aos irmãos que estão enfermos mensalmente, que recebem a ceia nos seus lares. Verdade. É que às vezes a gente não divulga, deveria divulgar mais, né? É que tem uns fariseus por aí que gostam de tocar trombeta e a gente aprendeu com Jesus que não é assim que faz. Apesar de que devemos mostrar, né, o trabalho também realizado, e de vez em quando isso a gente faz. Né? Então, que Deus nos ajude. E que coisa linda se todos nós, neste espírito de unidade, estivéssemos fazendo todos juntos esta mesma função de acolher, abraçar, de visitar, sem outros interesses, sem querer ascendência, sem querer promoção pessoal, sem querer crescimento, né? Mas simplesmente para cumprir a obra, cumprir a missão. Por quê, pastor? Porque um dia, estas obras que foram feitas aqui, até secretas, que ninguém viu o que você fez servindo a Jesus, você vai receber o galardão, não é de homem, não. Aleluia. Agora, se você quer galardão dos homens aqui, quando chegar lá no céu, você vai fazer assim, ó. Opa, legal, agora, Jesus, cadê meu galardão? Meu filho, você já recebeu lá embaixo. Você quis o de lá de baixo, não quis o aqui de cima. Verdade. Você já ficou, a tua parte já foi te dada. Verdade. Então, porque a Bíblia fala de tais, de 1 Coríntios 3, verso 15, 13 a 15, de pessoas que serão salvas por um triz, porque elas não terão obras para serem galardoadas. Serão salvas, mas não receberão galardão. Meu irmão, fuja deste cenário, desta condição e sirva, né? Faça o seu melhor, né? Se é orar, pastor, meu ministério é orar em casa, orar na igreja, então ore, orar no monte. A gente está indo orar no monte, vai orar no monte, onde for oração, pratique isso, Deus se agradará. Maravilha, é isso aí. Não deixe o inimigo colocar na sua mente de que você não serve para nada. Você serve para Deus, para o ministério, e é uma bênção, tá bom? Glória a Deus. Pastor Arthur, muito obrigado. A gente quer agradecer de coração a sua presença aqui. Amém. Tá bom? Antes de deixar suas palavras finais aí, também deixar aí o seu contato do Instagram, né? O pessoal quiser entrar em contato contigo. Eu quero agradecer a irmã Daniela Costa, Fabiana Santos, a Fabi, obrigado. Joselita Mendes, Eduardo Mendes, Matheus Tavares, Cíntia Bittencourt, Marineuza Macedo, Mônica Fragoso. Mônica, obrigado por ajudar na divulgação aí. Deus abençoe sua vida, querida. A Daniela Malvese, Eduardo Melo, o pastor André do Nascimento, obrigado, guerreiro. Virgínia, o Miguel, a Miriam, Gene, o pastor Urbanessa com a gente também. Tem um Instagram, um YouTube aqui, uma conta chamada Vida Plena com Jesus, obrigado. A Janete, o Estevo, Maria Cristina, Claudineia, Edinaldo Silva, muita gente com a gente. Deus abençoe a todos, tá bom? Que esteve conosco, Deus abençoe grandemente. Até a próxima quinta-feira. Eu deixo aqui as palavras finais, pastor Arthur. Obrigado, viu, querido? Em nome de Jesus. Privilégio, evangelista irmão Walter. Agradeço aí a sempre ação
proveitosa também do pastor Jonas, demais irmãos, que o Senhor Jesus recompense vocês. E dizer aos irmãos que estamos aguardando neste fim de semana, no sábado, às 14h30, o início do nosso congresso jovem. Não falte, você que está aí nos ouvindo, ouvirá depois. Venha para cá às 14h30, vai ser um tempo maravilhoso. Estamos nos aplicando aí, nos dedicando, todos, quando falo todos nós, jovens, adolescentes, na oração, na busca. Nós vamos receber uma palavra aqui tremenda sobre avivamentos, vocês vão ver. Os louvores, é o anelo da nossa alma. E nós vamos fazer este encontro em forma de petição, de clamor. Aviva-nos. Então, venha para o congresso Aviva-nos, às 14h30 e às 18 horas. Pastor, às 18 eu não posso. Então vem às 14h30. Pastor, às 14h30 eu não posso, só às 18. Então vem às 18. Pastor, eu quero ficar o período inteiro. Pode? Pode. Das 14h30 a gente para das 5 às 6 e depois às 18. Fique o período todo conosco. Então, quero desafiar os irmãos a participarem deste belo momento. Lembrando a todos que o nosso alvo não é apenas um encontro, sabe? Um episódio da igreja, não. É o processo para um avivamento. É isso que nós estamos enfatizando. É o processo, é a oração, o jejum, a busca, a entrega, a consagração, a dedicação. E é assim que surge um avivamento. Não pense que o avivamento acontece em um encontro, em um episódio. Se você não se preparou, se você não buscou, você não vai desfrutar de um avivamento pessoal. Então, não falte, esteja conosco e seja parte, não espectador, né? Seja parte do movimento do Espírito para avivar-nos, avivar a nossa igreja. E em nome do Senhor Jesus, como ministro profético, eu quero declarar que será também um divisor de águas para a nossa igreja, em nome de Jesus, este tempo, porque o Senhor Jesus, nessas últimas semanas, Walter, eu tenho observado, tem salvado jovens na igreja. Verdade. Você percebeu? Jovens. Poderia aqui citar alguns nomes, reconciliações, o Diego, que se batizou, a Casey, a Kailane, se não me engano, domingo agora, aceitou Jesus, uma jovem. Outras jovens que estão se manifestando por Cristo. Sabe o que é isso? Isso são as primícias de uma colheita. Então, nós estamos declarando e profetizando uma colheita que está chegando para a nossa igreja na área dos jovens e adolescentes. E o nome de Jesus será glorificado através das nossas vidas e faça parte disso. Então, é isso. Desejo a todos vocês uma excelente quinta. Semana que vem mais um OLR. E desejo a todos um final de semana abençoadíssimo na presença do Pai da Glória. Maravilha, obrigado, pastor, de coração. Amém. Te agradeço a participação aqui. E está convidado para as próximas aí, quando Deus nos conceder mais uma oportunidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Jonas, muito obrigado também, sempre com a gente aqui nos ajudando, nos auxiliando, em nome de Jesus. Obrigado ao pastor Bittencourt pelo apoio de sempre, que Deus continue abençoando e guardando a sua vida. Amém. A todos os nossos amados irmãos, fiquem com Deus. Até a próxima quinta, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém.